Boa tarde, ótima tarde, espetacular tarde. Muito obrigado por deixar eu entrar na sua casa, no seu serviço, no seu carro ou em qualquer lugar que você esteja me ouvindo e agora também me vendo. Você que nos acompanha através do portal RC1. Hoje, dia 30 de dezembro de 2019, peço licença nesta tarde para falar com você. No programa de hoje, nós vamos falar sobre pessoas felizes. Então, vamos fazer uma reflexão, desenvolver um pensamento a partir de uma frase para que a gente possa ou concordar ou discordar em partes do que é realmente uma pessoa feliz, quais são as características que uma pessoa feliz provavelmente tenha. Algumas características, porque, lógico, não podemos reduzir a felicidade em algumas características como se elas fossem as regras gerais. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de falar uma frase que diz assim: a forma mais simples de sorrir é agradecer pelas coisas boas que você já tem na vida. A forma mais simples de sorrir é agradecer pelas coisas boas que você já tem na vida. Será que a gente tem agradecido pelas coisas que a gente tem? Ou a gente fica se lamentando por aquelas que a gente não tem? Eu acredito que a grande tendência é a gente lamentar por aquelas que a gente não tem, ao invés da gente celebrar as que a gente tem. Não significa que a gente não tenha que desejar ter algo mais, que a gente não tenha que correr atrás. Eu acredito que você ter sonhos, ter metas, ter objetivos, você querer correr atrás das coisas, isso é um motivador para o nosso desenvolvimento, para que a gente arregace as mangas, para que a gente levante todos os dias. Eu acho que é um estímulo muito grande. Agora, entre eu batalhar por ter alguma coisa, batalhar e ter alguma coisa, não estou falando só em termos de posses materiais. Você pode, por exemplo, batalhar para ter um casamento mais amigável. Talvez o seu casamento esteja passando por uma fase de conflitos, de brigas, de desentendimentos. Então eu posso batalhar para ter uma relação mais amigável, vou fazer a minha parte, vou perceber o que a gente pode mudar. Então você está vendo? Às vezes quando a gente fala de batalhar para ter alguma coisa, às vezes a gente associa estritamente aos bens materiais. E não é. Tem muita coisa que a gente deve batalhar. Batalhar por ser uma pessoa menos ciumenta. Talvez o ciúme esteja sendo ali um fator que esteja deteriorando a sua relação, estragando a sua relação, está minando as forças do seu relacionamento. Então vou batalhar para ter uma relação mais segura, para ter uma relação onde eu não queira tomar posse da vida da outra pessoa, esse desejo de controle sobre o outro. Outro tipo de batalha, eu quero batalhar para ser uma pessoa menos dependente. Eu sou muito dependente dos outros, sou muito dependente da aprovação dos outros, sou muito dependente do que os outros pensam sobre mim, sobre como eles me veem. Então quero ser uma pessoa mais independente, quero batalhar por isso. Agora estamos aí às portas de 2020, já é depois de amanhã. Então, quer dizer, são batalhas que a gente coloca como princípios, como metas para o próximo ano, mas que sejam metas que, de fato, a gente corra atrás. Não adianta colocar uma meta, porque ano que vem vou fazer diferente, vai ser assim, vai ser assado. E depois você só se frustra, porque você coloca essas coisas, mas depois não cumpre. Então, que eu possa colocar coisas que, de fato, estejam me incomodando,
que eu percebo que a mudança é necessária. Por que é necessário? Quem tem um porquê encontra um como. Então, se eu encontro, não, por que essa mudança é necessária? Por que será bom para mim empreender esses esforços? Quem tem um porquê encontra um como. Então, eu vou encontrar a maneira para que eu possa agir, a maneira como eu vou fazer para que eu possa mudar essas características em mim, desenvolvendo, portanto, estratégias para que essa mudança seja realmente efetiva na minha vida. Então vamos fazer isso. E aí quando a gente então começa, né, retomando o raciocínio, é a hora que a gente celebra aquilo que a gente tem. Então nada me impede de correr atrás, né, do que ainda me falta, mas eu celebro o que eu tenho. Eu celebro quem eu sou hoje. Eu sei que eu posso mudar e que eu devo mudar, mas eu celebro quem eu sou hoje. E eu consigo celebrar quem eu sou hoje quando eu percebo que quem eu sou hoje já é diferente de quem eu fui ontem. Então são as mudanças que aconteceram já na minha vida e eu tenho razões para celebrar isso. Ao invés de eu ficar pensando, porque eu poderia ter sido isso, porque poderia ter feito diferente, porque poderia ter... Não, eu celebro quem eu sou hoje e percebo que mudanças são sempre um convite na minha vida. As mudanças devem acontecer sempre na minha vida. Então não adianta eu ficar lamentando. É preferível eu celebrar quem eu sou e perceber que eu vou continuar agindo, que eu vou continuar fazendo. Esse é o propósito. E deixa eu falar para você, lá de Patrícia Decorações, eu deixei cair o papel no chão, né? Lá em Patrícia Decorações, onde você encontra toda a linha de cama, mesa, banho, sempre muitas novidades, promoções, as opções nos travesseiros, nas almofadas, nos guardanapos, tem guardanapos para bordar, tem também as opções nas toalhas de mesa, redonda, quadrada, as opções nos tapetes, tapetes para meio de sala, tapetes bem-vindo, capachos, passadeiras, passadeira soft por metro, quanta coisa linda você encontra lá em Patrícia Decorações. E claro, tem as cortinas sob medida, então a Patrícia vai na sua casa, tira as medidas para você, leva o mostruário, te explica certinho, persianas horizontal, vertical, cortinas prontas, seja para sua sala, seu quarto, sua cozinha, quarto do seu filho, da sua filha, você encontra lá em Patrícia Decorações, na rua 15 de novembro, número 915 no centro. O telefone é o 3652-4397 ou pelo WhatsApp 981 16 6859. Estamos de volta. A você que nos acompanha através das ondas da Rádio Cultura, você que nos acompanha através do portal RC1 e você que nos acompanha através do YouTube, seja sempre muito bem-vindo. Hoje eu quero aqui falar com vocês sobre
pessoas felizes. Ou seja, a partir de uma frase de Epicuro, nós vamos pensar sobre então algumas características e nós vamos mergulhar em algumas características de pessoas que vão desenvolver a felicidade se elas tiverem esse tipo de comportamento. Então, a frase de Epicuro diz assim: as pessoas felizes lembram o passado com gratidão. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão. Alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão. Será que você, quando se lembra do passado, você se lembra do passado com gratidão ou você se lembra do passado com mágoas, ressentimentos, traumas, vergonha, sentimento de fracasso, sentimento de impotência, sentimento de inferiorização? E agora? Como que você, ao se recordar do passado, qual é o sentimento que vem em você? Como você se sente quando você olha para o passado? Que tipo de sentimento se apodera de você? É muito importante a gente fazer esse tipo de reflexão. É muito importante nós fazermos esse tipo de análise. Porque quando a gente faz esse tipo de análise, a gente está olhando para situações que às vezes a gente quis passar ali, não é? Quis passar um verniz para mascarar situações não resolvidas da nossa própria história. E situações não resolvidas da nossa própria história podem comprometer o nosso hoje. Podem comprometer a maneira como a gente se relaciona, a maneira como a gente se relaciona com o outro, a maneira como a gente se relaciona com a gente mesmo, a maneira como a gente se enxerga, como a gente se vê. Às vezes a gente entra nas piores roubadas no hoje da nossa história e da nossa vida por causa de situações não resolvidas do ontem. Situações não resolvidas do ontem que fazem com que a gente comece então a achar que a gente não merece o melhor. Então a gente se entrega nas piores coisas. A gente começa a se boicotar. A gente permite se envolver com pessoas de má índole. Porque a gente, por causa daquelas situações passadas, a gente começou a duvidar do nosso próprio valor. Então a gente não tem mais a consciência de que eu mereço uma coisa legal, eu mereço uma coisa bacana. Eu não consigo ter consciência disso. De que eu mereço uma coisa legal, de que eu mereço uma coisa bacana. Então eu aceito qualquer tipo de situação e acho que isso tá bom. Sabe aquela coisa? Sabe quando as pessoas horrorosamente dizem assim, mais ou menos, né? Ah, mas você vai dar esse presente desse jeito, nesse embrulho, não é? Esse embrulho mal feito. Aí as pessoas dizem assim, ah, para quem é, tá muito bom. Não tem quem diz isso? Para quem é, tá muito bom. Ou seja, a pessoa está querendo dizer, aquela lá, esse presente nem precisaria estar embrulhado. Porque para ela, meu bem, isso aí já está até demais. Não é assim? André, mas o que isso tem a ver com o que você está falando? Tem a ver que às vezes nós fazemos isso com a gente mesmo.
Se por causa desses problemas passados a gente começou a se enxergar de maneira reduzida, então, se eu me vejo de maneira reduzida, a hora que aparece alguém e eu vejo que essa pessoa não é uma pessoa bacana, essa pessoa já começou a me demonstrar características que não vão acrescentar na minha vida. Só que como eu não resolvi aquelas situações passadas, lá no fundo, eu penso assim, se é pra mim, isso aí tá muito bom, eu não mereço. Eu fui aquela pessoa ali, desqualificada por causa daquelas situações passadas. Eu fui tratado como lixo e sabe? Então, eu me vejo de maneira reduzida. Então, para quem tá muito bom. Ou seja, eu dou esse presente, que é essa pessoa que eu já estou vendo que não é legal, mas eu aceito ela na minha vida e ainda desenvolvo por ela um sentimento fenomenal. Desenvolvo por ela um sentimento, nossa, de dependência. Porque para quem já está muito bom. E se eu não tiver isso, eu não vou ter mais nada, porque eu não presto. Eu me vejo de maneira reduzida, eu me vejo de maneira inferiorizada, então eu tenho que me contentar com isso mesmo. Então, além de eu saber que não presta, eu tenho que me contentar com isso mesmo. Eu tenho que aceitar isso aí, porque se eu não tiver isso aí, eu não vou ter mais nada. Olha como é complicado situações não resolvidas. Então, quando você olha para o seu passado, o que você vê? Quando você olha para o seu passado, o que você sente? Remorso, raiva, ingratidão, trauma. O que você vê? Ou você olha para o seu passado, agora vamos lá, vamos pegar agora, tudo que eu falei agora é negativo. Agora vamos para o lado positivo de como a gente pode consertar isso. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo situações que não foram legais, eu vejo situações que foram horrorosas, eu vejo situação que ninguém deveria ter passado, mas eu passei. Só que eu olho para tudo aquilo e falo, eu aprendi com tudo isso. Se eu não tivesse passado por essas situações, eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje. Se eu não tivesse passado por essas situações, eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. Se eu não tivesse passado por essas situações, eu não teria conseguido ter a postura diante de algumas pessoas que eu consegui ter hoje. Então é nessa hora que eu começo a ter uma característica de uma pessoa feliz. Porque quando eu lembro do meu passado, eu lembro com gratidão. Olha, foram situações horrorosas, mas eu agradeço, viu? Não deveria ter passado porque ninguém merece ter passado por aquilo, mas eu agradeço porque se não fosse aquela situação, eu não seria forte como eu sou hoje. Se não fosse aquela situação, eu não saberia hoje ter uma postura diante da vida como eu consegui ter hoje. Eu não teria amadurecido se eu não tivesse passado por aquilo. Eu não conseguiria valorizar o que eu valorizo hoje se eu não tivesse passado por aquela situação. Eu só consegui valorizar, é mais ou menos assim, tem gente que só consegue valorizar verdadeiramente a saúde quando passa por uma situação muito séria de doença. Então a pessoa consegue agora valorizar, cuidar, privar da sua saúde. Zelar, não privar, né? Zelar da sua saúde. Porque antes ela passou por uma situação de muita doença. Passou por uma situação, sabe, que ela sentiu que a coisa... Talvez ela não tenha passado, mas ela viu alguém muito próximo passando. Então agora, quando eu lembro do meu passado, eu lembro com gratidão. Porque aquela situação fez com que hoje eu me tornasse uma pessoa melhor. Eu me tornasse uma pessoa mais madura. Então isso é importantíssimo. Outra coisa.
As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente. Será que você é uma pessoa que tem se alegrado com o seu presente? Você tem celebrado o seu presente? Você tem celebrado quem você é? As coisas que você tem, e quando eu digo o que você tem, a gente está falando das conquistas materiais, mas não é só isso a nossa vida. Você consegue celebrar o que você tem e o que você se tornou. Então aqui a gente fala do ter e do ser. As coisas que você tem e o que você se tornou. Quando estamos falando das coisas que você tem, estamos falando das suas conquistas materiais. O que você conquistou, se você conquistou sua casa, se você conquistou sua moto, se você conquistou seu carro, se você conquistou o seu emprego, você batalhou por isso, se você conquistou o seu diploma. Então, são as conquistas que a gente tem que celebrar. O que você tem e o que você se tornou. Porque às vezes a gente celebra, eu vejo que às vezes as pessoas celebram o que elas têm, mas elas não conseguem fazer a análise de quem elas se tornaram. Muitas vezes elas mostram o carro, elas mostram a casa, elas agradecem pela casa, agradecem pelo carro, só que ela não se pergunta, e quem eu me tornei? Quem eu sou? Será que o carro não me tornou uma pessoa metida? Ou o carro é uma conquista, é maravilhoso, eu tenho que celebrar ele, mas eu tenho que celebrar também quem eu me tornei. Eu não sou refém de um carro, ou não é o carro que me dá que dá meu valor. O meu valor está a partir das ações que eu tenho, da maneira como eu me comporto, da maneira como eu trato os outros. É isso que mostra o meu verdadeiro valor e quem eu me tornei. O quanto de amor eu tenho ofertado. Então esse é um outro questionamento que deve ser feito. Eu devo celebrar as coisas que eu tenho, mas eu devo celebrar o que eu me tornei. E se eu não cheguei ainda, a hora que eu faço a análise, se eu percebo que eu ainda sou uma pessoa que precisa mudar muito, que eu empregue as energias nisso. Assim como eu empreguei energia para conquistar o meu carro, assim como eu empreguei energia para conquistar minha casa, assim como eu empreguei energia para conquistar o meu emprego, que eu empregue energia, esforços para agora o meu desenvolvimento pessoal, para as mudanças que eu tenho que empregar no meu ser, no meu espírito, no meu emocional, na minha mente, nas minhas ações, nas minhas atitudes. É nessa hora que a gente percebe, então, opa, agora eu aplico as mudanças em mim. E outra característica das pessoas felizes, as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Quando você olha para o futuro, você olha para ele sem medo, sem paranoias, sem encanações, porque você está sendo feliz hoje, porque você está celebrando hoje, porque você está dando o seu melhor hoje. E se você está dando o seu melhor hoje, o amanhã vai ser consequência desse hoje. Então eu encaro o futuro sem medo. Tá, eu estou dando o meu melhor hoje, mas amanhã pode acontecer o pior. E se acontecer o pior, não adianta eu ficar pensando que vai acontecer e aí perder a qualidade de vida do meu hoje. Se acontecer, eu vou ter força suficiente para empreender aquela batalha que talvez seja necessária. Nesse futuro que eu não sei como será, mas eu estou dando o meu melhor hoje, no agora, vivendo da melhor maneira possível. Aí a gente para de desenvolver essas paranoias em relação ao futuro. A gente para de viver num tempo que não existe. Vamos ler comentários aqui no YouTube, certo? Vamos ver as participações de vocês.
Que dia é esse? Que dia é esse? Que dia é esse? Hein? Fala, galã. Oh, que dia é esse? Olha que apelido, né? Que dia é esse? Eagle, a Edneia Mesquita, Ana Cristina Lima, a Camila Vani, beijos de Paraty, Rio de Janeiro, onde estou passando minhas férias. Isso, bem, faz inveja, né, Manu? Nós aqui nesse estúdio, deu? Passando calor, você aí em Paraty. Muito bem, meu bem. Divirta-se em Paraty, viu? Eu não ligo, não queria estar aí mesmo. Parece criança, né? Não ligo, não queria mesmo. O Edivaldo Grangeiro, a Nélia Carvalho, a Valda Paula, Manuela Guedes. Oi, Manu. Desce mais um pouquinho, Manu, faz favor. A Luana Aparecido, Zek Subghost. André, nós conseguimos seguir a partir do momento em que percebemos que o que está em jogo é a nossa felicidade, por mais que a outra pessoa seja maravilhosa. Zek, é bem por aí mesmo. Ou seja, quando a gente percebe que o que está em jogo é a nossa felicidade, é o nosso bem-estar, ou seja, puxa vida, olha, tudo aquilo que custa a minha paz de espírito é muito caro. Presta atenção. Tudo aquilo que custar a minha paz de espírito é muito caro. Será que eu não estou pagando um preço muito caro? Será que eu não estou vivendo numa relação muito tóxica? Tem custado a minha paz de espírito? Então é muito caro. É muito caro para eu pagar isso. Eu estou pagando um preço muito alto. Tem determinadas portas que não nos levam para lugar algum. A gente fica sempre no mesmo lugar. Roda, roda, roda e volta sempre na mesma coisa, volta sempre no mesmo problema, volta sempre na mesma situação. Feche portas que não te levam para lugar algum. Feche. A Valda Paula, aprendo e me divirto com você. Muito obrigado, minha querida. A Edmilda Uchoa, boa tarde, meu querido, adoro ouvir você. O Felipe Ramasco. André, minha namorada disse isso. Olha, Felipe, eu entendo que você está triste. Eu também estou. E ainda eu estou com minha cabeça a milhão. Eu não tenho condições de estar com você. Espero que você entenda. Gosto de você. Quero o seu bem. Eu preciso me amar. Tentei várias vezes, mas não consigo. O que fazer? Tá, ela disse tudo isso a você, que ela entende que você está triste, que ela também está, né? Ela disse que não tem condições de estar com você, que ela gosta de você, que ela quer o seu bem, mas ela disse que ela precisa se amar, que ela tentou várias vezes, mas ela não consegue. Ou seja, que ela não consegue amar você do jeito que você a ama. Ela não consegue ter um sentimento por você do jeito que você tem por ela. Olha, meu querido, tudo que ela falou aqui, eu não acredito que seja mentira. Porque às vezes a gente tem a impressão de que a pessoa está mentindo. Ela fala que está triste, né? Está triste nada, ela quer seguir a vida dela. Não. Tem gente que realmente fica triste sim. Porque a pessoa gostaria de ter desenvolvido um sentimento por nós, mas ela não desenvolveu.
Ela sabe que a gente é uma pessoa bacana. Ela sabe que a gente é uma pessoa legal. Ela sabe que se ela desenvolvesse esse sentimento por nós, ela seria uma pessoa muito feliz. Porque você é uma pessoa bacana, porque você é um cara legal, porque você quer... Mas ela não desenvolveu esse sentimento. Então ela fica triste, é como se ela se sentisse culpada por terminar um relacionamento onde ela sabe que a pessoa é boa, mas ela não tem sentimento suficiente, ela não pode corresponder àquele sentimento. Então, ela foi sincera. A gente tem que distinguir sinceridade de maldade, porque tem gente que é muito má. A pessoa não tem consideração nenhuma pelos nossos sentimentos. Essas são as pessoas que são más. E tem aquela pessoa que age com sinceridade. Só que a gente costuma julgar todo mundo como se a pessoa estivesse sendo mal conosco. E ela não está sendo mal, ela está sendo honesta. Ela está sendo transparente. Quisera eu que toda pessoa, né, tivesse sido tão sincera nas histórias que eu já vivi na minha vida, por exemplo, se as pessoas tivessem sido sinceras, porque eu já tive situações onde a pessoa aprontou comigo. Quisera eu, Felipe, que a pessoa, ao invés de aprontar comigo, tivesse sido sincera comigo, assim como a sua namorada foi com você. Então eu prefiro 1000 vezes que a pessoa seja sincera do que a pessoa fique comigo e apronte pelos, né? A pessoa fica comigo porque eu sou um cara bacana, porque eu sou um cara legal, porque eu sou um cara nananã, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Sabe que eu vou estar sempre do lado dela, então ela fica comigo, mas ela não tem sentimento suficiente para desenvolver uma relação amorosa comigo, e aí ela sai, né, pulando a cerca. É isso que a gente vê acontecendo. A pessoa quer ficar com o pé em duas canoas, ou seja, ela acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Então, 1000 vezes a pessoa ter sido sincera com você e ter terminado, do que a pessoa permanecer com você só porque você é um cara bacana, só porque você é um cara legal. Então, meu querido, é vida que segue, entenda que acabou, entenda que ela não tem um sentimento em relação a você, como você gostaria que ela tivesse. Ergue sua cabeça, segue firme, sabendo que você tem que seguir seu caminho. Que isso não diminui quem você é. Isso não diminui o seu valor. Porque às vezes a gente começa a achar que o fato da pessoa ter terminado com a gente, isso diminui o nosso valor. Aí a gente começa a se jogar lá embaixo. A gente começa, né, ter problemas de autoestima. E problemas de autoestima vão trazer problemas de insegurança. Então eu começo a me tornar uma pessoa insegura. Começo a ficar cada vez mais carente. Por isso que a gente tem que abrir os olhos e colocar as coisas nos seus devidos lugares. A Simone, boa tarde, André, adoro o seu trabalho, não perca um vídeo seu, abraço, muito obrigado, Simone. O David Brito, boa tarde, que bom estar assistindo e ouvindo você hoje, muito obrigado, David. A Fran Gomes, boa tarde, André, feliz ano novo, amo seus vídeos, muito obrigado. Amanda Dantas, o Edivaldo Grangeiro, a Sandra Moreira. Oi, André, boa tarde. Hoje eu vejo o meu passado de uma forma inteiramente madura. Gratidão por tudo que vivi de bom e de ruim. Amadureci muito com tudo. Beijos. Que ótimo, Sandra. Fico muito feliz por isso. Que você consegue olhar agora o seu passado, né, de uma forma inteiramente madura. Gratidão por aquilo que você viveu de bom e de ruim. Porque com aquelas coisas ruins você conseguiu amadurecer. A Fabrícia Mary. Oi, André, vi o Tobias com você no Insta. Ele é lindo e tem barba como você. Para quem está assistindo e não me acompanha no Instagram, Tobias é o cachorro que eu adotei. Né? Tobias é um pug, ele já tinha 2 aninhos. E eu adotei ele e tem sido uma experiência incrível. Estava com medo que ele não se acostumasse em casa, né? Mas ele, olha, primeira semana já
se adaptou, já fez super amizade com o Teodoro, os dois não se desgrudam. Foi para fechar meu 2019 legal. A Valéria Santos. Oi, amigo André, eu penso que felicidade é diferente de alegria. Desce só mais um pouquinho, Manu. Felicidade é diferente de alegria. Por exemplo, a alegria está em nós mesmos diante de qualquer adversidade. Já a felicidade são momentos nos quais podemos sentir. Sim, minha querida, concordo, até porque a felicidade é muito passageira também, assim, né? Felicidade, ela são momentos que trazem felicidade. Então, por exemplo, sei lá, você comer uma torta de morango pode te trazer muita felicidade, te trouxe muita satisfação. Mas a hora que a torta acabou, a felicidade por você saborear a torta. E outra também, a primeira torta, se forem aquelas tortinhas pequenininhas, a primeira tortinha de morango que você comeu, você estava com muita vontade e isso te trouxe muita felicidade, te trouxe um prazer. Epicuro, que é o autor dessa frase que a gente está refletindo hoje, ele desenvolveu a filosofia do prazer. E você tem muito prazer ao degustar a sua tortinha de morango. Aí, não contente, você quer comer a segunda. A segunda você já não sente mais a felicidade de quando você comeu a primeira. Aí você pega a terceira. A terceira você já, tô comendo por comer. E a quarta, caso você pegue, você come metade e aí você fala, puta merda, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, ai, já tá me dando enjoo. E aí você começa a se lamentar pelo fato de ter comido tanto da forma como você comeu. Então, né, felicidade é isso. Agora, essa distinção entre felicidade e alegria, tudo bem, eu acho que é válido. Mas se você parar para pensar, tanto felicidade como alegria são substantivos que querem dizer a mesma coisa. Eu posso comer uma torta de morango e falar, gente, fiquei tão alegre por comer a torta de morango. Mas tudo bem, é válido, né? É válido você fazer essa distinção entre felicidade e alegria. É que eu acho que às vezes a gente faz essa distinção, mas no fundo a gente está falando da mesma coisa. Talvez uma coisa signifique algo mais profundo, como você disse, né? Alegria pode significar algo mais profundo, diferente da felicidade que é muito passageiro. Ok, é válido, né? Acho que é válido, de repente, fazer algumas distinções desta forma. Tem coisas que podem nos deixar muito alegres, no sentido de, né, alegria interiorizada, cristalizada, né? Tá dentro de mim essa alegria. E felicidade é algo que está mais relacionado a coisas mais passageiras. A Ana Cristina Lima. Eu estou assim, faço de tudo por um homem há 2 anos e ele me esnoba o tempo todo. Quando tento deixar, ele começa a me tapear porque sabe que gosto dele. Ai, para, minha querida, vai, dá um chute na bunda dele. Fala pra ele assim, ó, nós vamos fazer um acordo. Você entra com a bunda e eu entro com o pé. Entende? Para com isso, minha querida. 2 anos. O cara fica te esnobando. Gente, tem coisa... Quem que gosta de ser esnobado? Fala pra mim. Se você conhecesse uma pessoa hoje e a pessoa começa a te esnobar por causa da posse material que ela tem, você ia falar que a pessoa é ridícula, não ia? Ah, fica lá me esnobando, porque quer se esnobar, porque tem, entendeu? Um carrão, porque tem uma mansão. Não tem problema a pessoa ter carrão, não tem problema a pessoa ter mansão, pelo amor de Deus. O problema é na atitude que isso traz. Então a pessoa fica me esnobando, porque eu não ia achar a pessoa ridícula. Ia falar, pessoa nada a ver, gente. Ai, credo. Agora,
No nível material, eu acho que não serve, não resta dúvidas de que a gente acharia a pessoa ridícula. Por que no nível sentimental a gente não acha? A pessoa tá lá me esnobando e eu tô lá. Ai, mas eu gosto dele. Que gosta quê? Tem que gostar de mim. A pessoa tá me esnobando. Ai, a hora que eu tento, então, quando eu tento deixar, ele começa a me tapear porque sabe que eu gosto dele. Porque você virou uma bombinha para inflar o ego dele. Ele gosta de se sentir o gostosão. E ele usa você. Presta atenção. Ele usa você. Você é só uma bombinha para encher o ego dele. Nós somos muito mais que uma bombinha, não somos? Entende? Ah, meu bem, quer encher o seu ego? Você quer inflar seu ego? Vai lá no posto, pega o calibrador, entendeu? Coloca bem colocado lá e clica lá, 70 libras. Aí você vai ver o que é inflar. Agora, eu não sou maquininha para ficar inflando o seu ego. Ah, vá, quer inflar o ego? Vai procurar lá suas quengas. É insegurinho, tem insegurancinha, hein? Tem insegurancinha, quer se sentir gostosinho, então precisa ter uma rede de mulheres para sustentar o seu eguinho. Vai pentear macaco, vai se catar, cresce, deixa de ser moleque. Agora, você, minha querida, você também tem que criar vergonha na cara de parar de sustentar um moleque desse. Porque a gente às vezes sustenta esses moleques emocionalmente. São moleques que precisam de atençãozinha e a gente fica ali. Ai, mas eu gosto, mas eu amo, eu tenho que me amar. Eu tenho que me amar. Vou ficar atrás de uma pessoa que me esnoba, eu mando mensagem, visualiza e não responde, e eu fico lá. Não vai falar comigo? Fala comigo. Tá tudo bem, paixão? Ah, que paixão que? Que paixão? Tem que parar, gente. Tem que encarar e falar, isso aqui não é pra mim. Estamos às portas de 2020. 2020 você quer entrar desse mesmo jeito que você está em 2019? Será que não está na hora de se você revestir de amor próprio? Será que não está na hora de eu me revestir com a minha dignidade? Sabendo quem eu sou, o que eu mereço, o que eu quero para mim e o que eu não quero para mim. Eu não quero uma pessoa assim. Se eu não quero uma pessoa assim, por que eu continuo com esse inferno? Ah, porque eu não consigo. Não consigo não. Não me venha com essa historinha de eu não consigo. Eu não quero. Porque a hora que a gente fala, escuta, eu não quero isso na minha vida. Ah, meu bem. Aí eu caio fora. Certo? Bom, antes de terminar, eu vi que alguém deixou um recado aqui. Como que eu faço para falar com você? Mandei e-mail, mas não recebi resposta. Gente, os e-mails têm uma fila de espera. Quem não quer esperar na fila de espera, tem que acessar o site, procurar a gravação privada. Certo? Só que todo e-mail que é enviado para o canal recebe uma resposta. Se você não recebeu resposta, olha lá na sua caixa de spam, que provavelmente está lá, porque todo e-mail que é enviado para o canal recebe a explicação, recebe a resposta, tudo certinho. Certo? Nosso programa chegou ao fim. Agradeço a você por sua atenção, por deixar eu entrar no seu lar, no seu ambiente de trabalho, no seu carro, ou em qualquer lugar que você esteja me ouvindo e agora também me vendo. Afinal de contas, a Rádio Cultura é a rádio que todo mundo ouve
e agora também a rádio que todo mundo vê. Beijo no coração, fique com Deus, muito obrigado, tchau, tchau, até amanhã!